Quem sou eu para que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, graças ao Senhor, mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra e iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. Então, o provérbio de hoje diz assim: a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios capítulo 18, versículo 7. Temos como título: Cuidado com a boca. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, não são todas as suas cogitações. No seu íntimo, ele presume que jamais será abalado e repousa sobre ele a impunidade. Por isso, a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Salmos capítulo 10, versículos 4, 6 e 7. Ele será julgado pelo que a sua boca profere. E Salomão já advertia: não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Nas muitas palavras há vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 7. Que tal oferecermos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, e seguirmos a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, 14. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3,10. Não saia da nossa boca nenhuma palavra imprópria, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Efésios 4:29. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Graças a Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro
venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o ar e tudo que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. A leitura bíblica está em João 11, do 40 ao 46, Efésios 2, do 1 ao 6 e Efésios 4, do 7 ao 12. Ler com oração. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, do 4 ao 6. Ressuscitados para servir. Vimos que Jesus ordenou que tirassem a pedra do túmulo de Lázaro. Porém, Marta discordou, porque ele já cheirava mal. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? João 11, 40. Essa palavra também serve para nós. Se crermos, veremos a glória de Deus. Devemos apenas obedecer a seu falar. O que o Senhor já fez até agora em nosso meio é só o começo, pois Ele fará muito mais ainda. Vejamos o que aconteceu quando obedeceram à ordem de Jesus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. João 11, 41 ao 44. O resultado da obediência e da prática é provarmos o milagre. Lázaro ressuscitou. Quantos de nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor também nos ressuscitou. Além de mortos, éramos controlados pela autoridade das trevas, pelo espírito da desobediência. Estávamos mortos, escravizados e não tínhamos liberdade alguma. Mas louvado o Senhor, porque um dia o Evangelho chegou até nós. E já estávamos sepultados havia 4 dias. Nesse dia, Jesus nos disse: Vem para fora, e nós saiamos da esfera da morte. Nunca mais estaremos debaixo da escravidão da morte, do pecado, dos principados e nem das potestades. Efésios 2, do 1 ao 3. O Senhor nos deu uma salvação maravilhosa. Além de ressuscitar-nos, livrando-nos da morte e da escravidão, Ele também nos transferiu para as regiões celestiais. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais
com um propósito. Ele deseja usar-nos para a edificação da igreja. Quando disse desatar-nos e deixar-nos ir, isso significa retirar tudo o que nos impede de fazer a obra de Deus. Ele mesmo nos concede graça para fazermos sua obra. Efésios 4, 7 e 8. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo da autoridade das trevas, e não tínhamos liberdade. Jesus então desceu até a morte para nos buscar, pois assim como Lázaro, estávamos na morte. Hoje Deus deseja encher todas as coisas e conta conosco para isso. Ele já nos libertou da morte e removeu nossas ataduras, levando-nos para as regiões celestiais, e lá nos concedeu como dons. Agora nossa missão é edificar a igreja. No livro de Efésios, encontramos a palavra feitura, poema, em grego, que pode ser traduzida para mão de obra especializada, útil para a edificação da casa de Deus. Efésios 2:10. Esse é o trabalho de Deus para nos tornar úteis em sua obra. Tira-nos da morte pela ressurreição, coloca-nos nos lugares celestiais, concede-nos como dons e aperfeiçoa-nos ao longo de toda a nossa vida. Todo esse trabalhar é para nos levar a produzir boas obras, que não são, por exemplo, boas obras de caridade, como ajudar aos pobres, dando esmolas, mas Deus nos quer edificando a igreja. Por isso, precisamos perceber que derramar o bálsamo não é desperdício. Deus nos tirou do túmulo, do cativeiro, e agora devemos ser como Maria, quebrar o que temos para dar nosso melhor ao Senhor e à sua igreja. Estamos aqui para servir ao Senhor, edificando a igreja. Aleluia! Já vimos que Jesus deixou os judeus que não queriam absolutamente crer nele e foi em busca de suas ovelhas. Com a ressurreição de Lázaro, suas ovelhas reconheceram sua voz e creram nele. João 11, 45 e 46. A partir de então, ele ganhou um grupo de pessoas que o amava e cria em sua palavra. Essas pessoas também criam que ele era o enviado de Deus, o profeta, que não proferia as próprias palavras, mas falava conforme o Pai lhe ordenava. O Senhor Jesus vai realizar toda a obra que Deus quer fazer até a consumação do século. E o melhor de tudo é que somos participantes disso. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração, destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário a partir das 6 horas da manhã. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Esse é o programa Mães Amorosas. Nós temos algo para entregar para você da maneira que nós recebemos, né? A palavra do Senhor, com o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Amadas irmãs, que versículo mais rico, né? Nós fomos aprovados por Deus. E Deus nos confiou o que Ele tem de mais precioso, que é a vida divina. Ele nos confiou a comissão de levar salvação para as pessoas, levar o Evangelho. E assim nós falamos, não para agradar a homens, mas sim estamos agradando a Deus. E o Deus que prova o nosso coração nos capacita a levar essa comissão adiante. Nós já tivemos provérbios e também um alimento diário hoje, né? E queremos que você continue com a gente, que agora a gente vai ler a Bíblia. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor confiou a nós a pregação do Evangelho. Nós queremos ser fiéis a essa comissão
e pedimos que o Senhor não nos deixe perder as oportunidades que aparecem para sermos fiéis a essa ordem e agradarmos o Senhor. Abençoe, Senhor, todas as irmãs que estão ouvindo esse programa, que elas possam receber Jesus no seu interior e ter essa satisfação que nós temos, que ela possa ser preenchida com esse Cristo maravilhoso, simplesmente porque creu na obra redentora de Cristo, abriu o seu coração e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá para todas nós que somos discípulos do Senhor, todos nós possamos ser fiéis a essa comissão. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, amadas irmãs, vamos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos ler 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o capítulo 18, versículo 12. O reinado de Oséias de Israel, capítulo 17, versículo 1. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que era reto e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre das vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Será em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Será e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá.
Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria renova a população de Samaria, versículo 24. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá. Que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. O culto misto dos samaritanos, versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários, nos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fazem segundo os costumes antigos. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu, por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Mas adorem o Senhor seu Deus e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram os seus pais, assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. O reinado de Ezequias de Judá, capítulo 18, versículo 1.
No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Será, também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam um incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. A leitura de hoje termina aqui e vamos agora aos nossos comentários. Faço uso das notas de rodapé da Bíblia King James. No capítulo 17, do versículo 3 a 4, nós vemos Oséias, que foi designado rei por volta de 732 anos antes de Cristo, sobre um Israel grandemente reduzido por Tiglat-Pileser III. Em determinado momento, quando a Síria estava com a atenção voltada para outro lugar, Oséias declarou sua liberdade. Quando Oséias suspendeu o tributo da Assíria, chegou o fim. Tiglat-Pileser morreu antes que pudesse voltar a Samaria, mas seu filho, Salmaneser V, invadiu Israel no ano 725 a.C. E após um cerco de 3 anos, ele capturou Samaria. Ele aprisionou Oséias, deportou a população hebraica para a Síria. E o versículo 4 indica que Salmaneser prendeu Oséias antes de sitiar Samaria. É improvável que a cidade resistisse após a prisão de Oséias. Então, ele usou de uma estratégia, prendeu o rei primeiro para depois invadir Samaria, e tomou toda a cidade, E os assírios deportaram os hebreus para várias regiões diferentes, Alá, que ficava na região geral de Gozã. Alguns foram estabelecidos ao longo do rio Abor, um tributário do Eufrates que fluía para o sul, desde a região de Arã e Gozã para o Eufrates. Essa região ficava só aproximadamente 640 quilômetros a nordeste de Israel, então não era um lugar tão longe, No entanto, outros israelitas foram estabelecidos no território dos Medos, na região montanhosa, a leste e a nordeste das planícies da Babilônia e da Assíria. E esses exilados ficavam, sim, muito longe, a 1.600 quilômetros de Samaria. Nos versículos de 7 a 20, nós vimos que encerram uma das maiores declarações teológicas do Antigo Testamento. A acusação de Deus contra os israelitas por causa da infidelidade pactual deles e de seus reis. E também expressam a declaração moral culminante da história deuteronomista. Essa condenação abrangia tanto Judá quanto Israel. Embora o juízo de Judá estivesse ainda há aproximadamente 130 anos no futuro, o autor fez uma triste declaração do motivo pelo qual essa tragédia aconteceu.
E no versículo 7, repete 3 verdades fundamentais da vida israelita que são repetidas várias vezes na teologia do Antigo Testamento. Primeiro, eles haviam pecado contra o Senhor. Segundo, esse era o Deus que, ao tirá-los do Egito, os constituíra a sua propriedade. E terceiro, o povo tinha prestado e haviam temido outros deuses. Então, esses foram os motivos para que o Senhor julgasse Israel. Os hebreus, eles foram tão obstinados na sua idolatria que eles chegaram a adotar como rei Amazias os deuses que eram incapazes de defender o próprio povo contra os pagãos. Os israelitas, eles construíram inúmeros lugares altos, a princípio secretamente e depois abertamente. Então, a típica instalação nos altos consistia de uma pedra ou uma imagem para a divindade masculina, da fertilidade, geralmente algum Baal, e bosques ou uma árvore verde para a consorte feminina do Baal. Então, a última frequentemente representava a deusa consorte, ou a chamada aqui Aserá, né? Em seguida, a mensagem se torna uma série de críticas, trazendo uma desalentadora lista de males cometidos pelo povo. Tanto declarações gerais, coisas malignas, como também práticas gerais mais específicas. Eles queimavam incenso. O autor de 2 Reis, ele apresenta mais acusações de idolatria e crueldade. A adoração de todo o exército do céu. Os deuses dos corpos celestes não têm sido mencionados até aqui com frequência, mas foi mencionada por profetas contemporâneos, em Amós, capítulo 5, 26. O mal mais extremo que eles praticaram foi oferecer as crianças a Baal, queimando-as em sacrifício. Também como a prática de adivinhações, encantamento. A adivinhação focaliza mais a obtenção de conhecimento por meios sobrenaturais, enquanto a feitiçaria é a concessão mágica de conhecimento e o exercício de poder mágico. Esse envolvimento com conhecimento e poder sobrenaturais fez parte do pecado do rei Saul, né? Como nós vimos lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 ao 9. E foi condenado por Moisés em Levítico, capítulo 20, versículo 6, Deuteronômio 18, 10 e 11. Foi quando Saul, ele consultou uma necromante, né? E isso era abominável aos olhos do Senhor, era uma prática pagã. E agora em Samaria eles estavam fazendo as mesmas coisas. Após esses relatos de idolatria e desobediência, o Senhor ficou muito irado. E a penalidade final para essa idolatria continuada foi a remoção do povo da presença de Deus, por meio da retirada dos israelitas da terra que o próprio Deus havia dado para eles. Então o Senhor se irou a tal ponto de expulsá-los da sua própria terra, que eles tinham obtido por herança da mão do Senhor. Mais uma vez aqui nós vemos que a idolatria é a causa de todo o mal aqui, né, do povo de Deus. Quando eles adoram outros deuses, eles caem em maldição e eles são punidos pelo Senhor. E no capítulo 18, no versículo 3, a declaração de que o rei Ezequias fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, fez, é a fórmula padrão para os reis bons de Judá. Então, Ezequias, dentre todos os bons reis, ele teve uma das listas mais longas de qualidades boas. É a fórmula padrão para os reis bons de Judá. Ele agiu de maneira apropriada, ele teve a correta atitude de fé, no versículo 5. Ele persistiu em fazer o bem, no versículo 6. Em virtude da sua obediência, Deus o fez prosperar em todas as coisas, no versículo 7. Sua prosperidade inclui vitórias políticas menores, suficiente prosperidade econômica para financiar as operações de construção e as dispendiosas preparações militares para a guerra contra a Síria. Mas nós vemos no versículo 9 que Salmaneser, o rei da Assíria, ele subiu contra Samaria e a sitiou. Ezequias teve algum sucesso militar local a subjugar os filisteus. E mesmo ele sendo um bom rei, no versículo 9,
vimos que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou por 3 anos. E eles a tomaram no 6º ano de Ezequias. Samaria foi totalmente tomada. E o rei da Síria conduziu Israel para a Assíria e os pôs em Alá, em Abor, junto ao rio de Gozã, na cidade dos Medos. E no versículo 12, nós sabemos por que isso aconteceu. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas transgrediram o seu pacto e tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem praticar a sua palavra. Então, vemos aqui mais uma vez o Senhor corrigindo o seu povo, né? Então, irmãos, os princípios são sempre os mesmos, né? Nós vimos o povo de Israel caído sempre nos mesmos erros, né? Adorando ídolos, desobedecendo a palavra do Senhor, e por isso o Senhor vem castigá-los, né? E é por amor que ele faz isso, né? Como um pai amoroso que disciplina os seus filhos, né? Que essa palavra possa trazer luz para todos nós. Amém? Ficamos por aqui e amanhã damos continuidade a essa leitura. Fiquem agora com a irmã Lene, que nos traz Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 148, Provérbios capítulo 18, versículos 6 e 7, Atos dos Apóstolos capítulo 20. Começando com os Salmos. Um coro de aleluias. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhes escutam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Agora Provérbios, versículos 6 e 7. 18, 6 e 7. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma muralha para a sua alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica,
Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso ele fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impedido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes
que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijavam. Entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veria o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: A Igreja de Deus. Como diagnosticar? Recebam com carinho, Taíka Saleb. O apóstolo Paulo foi informado por uma das famílias da igreja em Corinto que os crentes ali estavam numa situação espiritual lamentável e seus líderes passivos apenas assistiam, não reagiam. O navio iria afundar com todos eles. O apóstolo, que foi chamado por Deus para levantar igrejas e ajudá-las no crescimento espiritual, toma a iniciativa de lidar com a situação. A maneira como ele o fez estabeleceu um padrão que todos os líderes devem adotar nas abordagens de problemas difíceis. Ele apresentou o quadro perfeito para os envolvidos no problema, para que pudessem ver mais facilmente a real situação. Em sua sabedoria divina, o apóstolo pinta o quadro completo e perfeito da igreja. Ele descreve o que ela é segundo o ponto de vista de Deus. Os profissionais que melhor lidam com falsificação de dinheiro são bons não porque estudam o dinheiro falso, mas porque estudam, analisam e mergulham profundamente nas características de uma cédula verdadeira. Então, ao deparar dinheiro falso, logo detectam a falta das características de uma cédula verdadeira. Senhor, diante das dificuldades na igreja, na família de Deus, queremos aprender com o apóstolo Paulo a como diagnosticar. Queremos tocar na realidade, conhecer mais o Senhor, conhecer a Tua vontade e assim ter clareza daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Quero estar aqui mais uma vez para te agradecer
Pai, pelas tuas bondades, pelas tuas riquezas, que o Senhor dispensa a nós a cada dia. Sabemos que Tu é um Deus zeloso, um Deus precioso, um Deus que cuida de nós a todo instante. Pai, que neste momento eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Pai, tudo aquilo que pensamos, que fazemos, meu Deus, que não Te agrada. Senhor, nos perdoe nesse dia. Meu Deus, tire de nossos pensamentos a idolatria. Ó Senhor, tudo aquilo que ocupa o nosso coração no Teu lugar. Pai, só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós ocupamos a nossa mente com tantas coisas ruins, Senhor. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor possa nos dar clareza, nós possamos colocar a nossa mente na Tua pessoa. Pai, nos enche com o Teu Espírito, Senhor, que nós possamos Te adorar. Pai, tire tudo de nós que está ocupando o Teu lugar em nossos corações. Senhor, nos supre, Senhor, com a Tua palavra. Pai, nós queremos ser lavados pela Tua palavra, essa palavra que tem nos dado uma direção. Por onde nós andamos, o que nós falamos. Pai, nós queremos expressar a Ti, Senhor. Consagre, Senhor, a nossa boca. Pai, para que nós falamos somente o que edifica. Para que nós possamos, meus Deus, dispensar para as pessoas as Tuas riquezas, as Tuas maravilhas. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, que neste momento, Senhor, eu rogo a Ti, pela vida de cada uma das nossas ouvintes. Deus vai de encontro a essas vidas. Senhor, desperte nas nossas irmãs o desejo, Senhor, de Te buscar, o desejo de conhecer o Senhor, de seguir o Senhor de perto, para que nós possamos conhecer mais do Senhor. Nós só conhecemos quando nós seguimos de perto. Venha guardar, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração. Nós não colocamos nada além do Senhor. Esse é o meu pedido neste momento. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Somos Teu corpo, empenhados com a palavra. Somos Tua expressão, Tua noiva adornada, dispensadores das riquezas insondáveis. Santa é a comissão, Tua igreja edificada em toda a nação. Se ouvirá Teu nome, então verdade prevalecerá. Mentira não mais haverá, porque Teu reino e justiça nunca mais hão de passar. De glória a terra se encherá, o Teu falar se cumprirá, e toda a criação remita a Teus pés se curvará. Dispensadores das riquezas insondáveis, santa é a comissão, Tua
igreja edificada em toda a nação. Se ouvirá teu nome, então verdade prevalecerá. Mentira não mais haverá, porque teu reino e justiça nunca mais hão de passar. De glória a terra se encherá.